E aí, meu aprovado, vamos resolver a questão 2, letra B da lista 3. Show de bola! É o seguinte, então, né? A questão essas duas curvas, né? Pede para a gente desenhar a região R delimitada por essas duas e calcular a área da região R, tranquilo? Aqui eu já desenhei a nossa reta, né? Y igual a x mais 4, que é trivial, né? Não precisa de muito trabalho para fazer. E aqui a gente tem essa parábola, beleza? Aí tem aquele tutorialzinho, né? Domínio, imagem, interseção com os eixos, aí pontos críticos, etc. Beleza? Domínio, polinômio, números reais. Imagem, como é um polinômio de segundo grau, ou seja, uma parábola que tem concavidade voltada para cima, a imagem vai ser do ponto mínimo, né, até mais infinito. Tranquilo? Então, beleza. Como é que a gente vai graficar, né, essa equação aqui? Bom, primeiro, domínio e imagem, a gente já sabe, né, que precisa ser o domínio, né, no caso, seria x pertencente aos reais. A imagem seria a gente encontrar o ponto mínimo, beleza? Até mais infinito. Teria lá um ponto mínimo, aí você teria y entre esse ponto mínimo e mais infinito, beleza? Bom, mas quem que é esse ponto de mínimo? Para achar o ponto de mínimo, que no caso seria o vértice da parábola, deriva e iguala a zero, tranquilo? Derivando ali, ó, vai dar 2x menos 2 igual a zero, ou seja, eu vou ter x igual a 1. Bom, achei no caso que a gente chama de x do vértice, tranquilo? Para achar o y do vértice, só jogar o x do vértice na função, beleza? Então, o y do vértice, ele vai ser o x do vértice aplicado na função. Ou seja, 1 ao quadrado que é 1, menos 2 vezes 1, vou ter 1 menos 2, que vai ser igual a menos 1, beleza? Esse vai ser o valor de y do vértice, tranquilo? Então, o vértice seria o ponto V, 1, menos 1, beleza? Então, vamos lá. Onde vai ser o ponto 1, menos 1? Bom, pego a minha régua aqui, eu vou colocar como meio centímetro. Aqui, meio centímetro, 1. Aqui, 1. E o menos 1 aqui, ó. Aqui vai ser o menos 1, beleza? Vai ser esse ponto aqui, ó. O vértice da parábola. Show de bola. Agora tem que achar a interseção com os eixos, que a gente chama assim, interseção com os eixos, beleza? Todo o nosso tutorialzinho. A interseção com os eixos é o que a gente chama de raízes, né? Ou seja, a raiz daquela parábola. Interseção com os eixos, no caso seria com o eixo x primeiro, eu faço y igual a zero. Fazendo y igual a zero naquela equação, eu vou ter x ao quadrado menos 2x igual a zero. A primeira alternativa seria o quê? X igual a zero, beleza? A segunda alternativa seria x igual a 2, tranquilo? Menos 2 não vale, né? Por causa desse aqui. Então, a outra seria x igual a 2. Tenho duas raízes, ou seja, ele vai cortar o eixo y, no caso teria aqui, ó, eixo y. Aí faço eixo x, perdão. Faço y igual a zero, né? Aí, fazendo y igual a zero, eu obtenho que as raízes seriam x igual a zero e x igual a 2. Ou seja, vai cortar aqui em 0 e vai cortar aqui, ó, em 2. Beleza? Essa parábola. E, bom, interseção com o eixo y, eu faço o quê? X igual a zero. Fazendo x igual a zero nessa função aqui, eu vou obter que y vale zero também, que é o ponto 0, 0, né? A origem, ou seja, corta a origem. Então, desenhando essa parábola, né? Vou desenhar um azul mais clarinho aqui, vai ficar o seguinte, ó, corta aqui na origem e vai. Corta aqui em 2, ó, e vai, né? E o que interessa para mim é esse ponto de interseção, né? Onde a parábola vai interceptar a reta, ou a reta interceptar a parábola, beleza? No caso, essa região aqui de dentro, ó, que eu vou pintar de vermelho, seria o que eu chamaria de R, ó. Beleza? Tudo isso aqui, ó, a área entre essas duas curvas, né? A área delimitada por essas duas equações. Tranquilo? Então, ó, pinta aqui tudinho direitinho. Na prova tem que pintar, beleza? Não precisa necessariamente ser de lápis de cor, né? De preferência não. Mas pinta para mostrar, né, qual a área que você está calculando, qual região ela pertence. Aí você dá um nomezinho lá, aqui, ó.
R. Essa aqui é minha região R. Tranquilo? Então, beleza. Como é que eu calculo a área da região R? A gente já discutiu, né? Se você ainda não assistiu o vídeo, pelo amor de Deus, assista. De como você vai decidir, né? Quando você vai integrar em relação a X ou em relação a Y. Basta eu perguntar. Bom, entre todos os dois valores, né? Que a minha função que a minha região R está delimitada. No caso, esse valor aqui e esse valor aqui. Para x, eu tenho uma única função que passa por cima? Tenho, que é a reta. Tem uma única função que passa por baixo? Tenho, que é a parábola. Então, eu posso resolver, né, a região R, a área da região R, que eu vou chamar de A, como uma integral que vai deste valor a este valor, que eu vou chamar de A até B, da função que passa por cima, né, que seria a reta, menos a função que passa por baixo. Eu vou abreviar que seria parábola. Beleza? Dx. Ou seja, posso calcular essa área fazendo integral dos dois pontos de interseção, né? Ou seja, do ponto A, que é esse primeiro ponto de interseção, até o ponto B, que é esse segundo ponto de interseção, da equação da reta menos a equação da parábola dx. Tranquilo? Para saber se eu posso integrar em relação a y, faço aquilo lá. Tem uma única função que fecha pelo lado direito? Bom, tem. Uma única que fecha pelo lado esquerdo? Não tem, porque até dos valores para baixo desse ponto de interseção, quem fecha pelo lado esquerdo é a parábola. Para cima desse ponto de interseção, quem fecha pelo lado esquerdo é a reta, tá vendo? Imagina que eu estou tentando escapar dessa região aqui, ó. Escapa dela. Você vai bater na reta aqui. Só que mais para baixo você bateria na parábola. Beleza? Então, fazendo isso, tem que integrar em relação a x, beleza? Não é, lembrando, né, que não é uma regra, não quer dizer que seja impossível resolver integrando em relação a y, mas que é mais fácil fazer em relação a x, beleza? Então, a minha área seria o quê? Bom, eu preciso determinar quais são, né, os valores de A e B, que são os pontos de interseção. Para achar os pontos de interseção, eu preciso igualar as duas equações, porque o ponto de interseção é um ponto onde as duas equações têm o mesmo y, o mesmo valor. Então, eu igualo, né, isso aqui a isso aqui. Beleza? Então vamos lá descobrir, né? Vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 2x igual a x mais 4. Beleza? Aí eu vou ter assim, ó. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Bom, aqui eu tenho uma equação do segundo grau para x. Se eu resolver, eu vou encontrar os dois valores de x, a e b, que solucionam, né, o meu problema, beleza? Aí é só resolver um bhaskarazinho básico, né? Delta vai ser igual a 9 menos 4 vezes 1 mais 16, que é igual a 25. X vai ser igual a 3 mais ou menos 5 sobre 2, beleza? Aí, bom, eu vou ter x igual a 4 e vou ter um x igual a menos 1. Show de bola? Sem mistério. Então, no caso, ó, a gente vê que aqui seria o 4 e aqui seria o menos 1. Bom, faz sentido. Depois é só jogar na função aqui e ver se resolve. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Integral de menos 1 até 4 da equação da reta, que seria o quê? X mais 4 menos a equação da parábola, x ao quadrado menos 2x dx. Aí só resolver a integral agora e vai obter o valor da área. X, aí aplicando a distributiva aqui, somando com esse 2x, ficaria 3x menos x ao quadrado mais 4 dx. Beleza? Aqui, integral de x, x ao quadrado sobre 2. Eu vou ter 3 meios que multiplica x, calculado de menos 1 até 4. Bom, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, 1/3, x ao cubo, de menos 1 até 4. 4 vai ser 4, que multiplica x, de menos 1 até 4. Beleza? Aqui é só calcular mesmo. Opa, aqui no caso seria x ao quadrado, né? 3 meios, que multiplica 4 ao quadrado, 16, menos 1 ao quadrado, 1. Menos 1/3, que multiplica 4 ao cubo, dá 48. 4 ao cubo, 48.
48 não, 64. 64 menos 1, que seria menos 1 ao cubo. Mais 4, que multiplica 4 menos 1. Ali eu vou ter 3 vezes 15, dá 45 sobre 2. Menos 65 sobre 3, 65 sobre 3. Mais, aqui vai dar menos 4, 20. Beleza? Aqui, bom, fica assim, ó. Colocar todo mundo no mesmo denominador. No caso, não poderia colocar no mesmo denominador, né? Teria que ser o denominador 6, que seria o MMC entre esses dois aqui. Show de bola? Aí ficaria o seguinte, ó. Multiplica por 3 aqui e 3 aqui. Aqui eu multiplico por 2 aqui e 2 aqui. E aqui por 6 aqui e 6 aqui. Beleza? Então 3 vezes 45 dá 120 mais 15, 135 sobre 6. Menos 65 dá 130 sobre 6. 20 vezes 6 dá 120 sobre 6. Beleza? Aqui vai dar 125 sobre 6 unidades de área. Beleza? Se somar aqui, bom, não é divisível por 3, não é divisível por 2, portanto não é divisível por 6 também. Show de bola? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Viram que não tem mistério, né? O negócio é montar o problema, fazer o tutorialzinho aí para graficar a função e graficar corretamente, beleza? Para você poder, né, ter valores concretos e ter uma boa interpretação do problema, beleza? Então é isso, até a próxima, valeu!